Desde pequenos, aprendemos que o Sol é uma grande bola de fogo no céu. Mas essa é uma das maiores simplificações da ciência. A verdade é que, por trás desse brilho intenso, esconde-se um universo de fenômenos desconhecidos, processos energéticos inimagináveis e forças que desafiam nossa compreensão da física. Se você acha que já sabe tudo sobre o Sol, prepare-se para questionar o que acreditava ser verdade, porque, ao contrário do que muitos pensam, essa estrela não é apenas uma fonte de luz, ela é um laboratório cósmico em constante ebulição. E o que acontece dentro dela pode mudar tudo o que conhecemos sobre o espaço. Mas o que realmente está acontecendo lá dentro? Como uma estrela que parece tão estável pode, na verdade, estar em constante transformação, com explosões colossais e correntes de plasma que se movem a velocidades assustadoras? E mais, como essas mudanças afetam a Terra, nosso clima, nossas comunicações e até mesmo nossa própria existência? A resposta para essas perguntas nos leva a um mergulho profundo na ciência solar, revelando fatos que poucos conhecem e que podem mudar sua percepção sobre o universo para sempre. Prepare-se para uma jornada onde cada descoberta desafia a lógica e revela um espetáculo invisível a olho nu. O Sol é muito mais do que aquela bola incandescente que ilumina nossos dias. Ele é o coração pulsante do nosso sistema solar. Desde os tempos antigos, civilizações inteiras o veneraram como um Deus supremo, pois sem ele, a vida na Terra simplesmente não existiria. Hoje, com tecnologia de ponta, conseguimos enxergar além do brilho intenso e explorar os mistérios do seu funcionamento interno. O que antes era apenas mito e especulação, agora é desvendado com ciência, revelando fatos fascinantes sobre o universo e sobre a estrela que nos sustenta. Mas como exatamente os cientistas estudam essa gigante esfera de plasma a 150 milhões de quilômetros de distância? A resposta está na observação de diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. Enquanto nossos olhos só percebem a luz visível, instrumentos especializados podem enxergar muito além, revelando segredos ocultos sob sua superfície turbulenta. Dessa forma, podemos compreender as camadas do Sol, seus processos energéticos e até prever seu impacto na Terra. Afinal, entender o funcionamento do Sol não é apenas uma curiosidade sobre o espaço, mas uma necessidade. Nossa tecnologia e até mesmo nosso clima são diretamente influenciados por ele. E se pudéssemos ver o Sol além do que nossos olhos permitem? A resposta está no próximo passo dessa jornada, onde imagens eletromagnéticas revelam detalhes que mudam completamente nossa percepção sobre essa estrela imponente. Quando se trata de enxergar o invisível, a ciência tem uma carta na manga: a observação em múltiplos comprimentos de onda. O Observatório de Dinâmica Solar, uma das ferramentas mais poderosas para estudar nossa estrela, captura imagens que vão muito além do espectro visível. Se nossos olhos fossem capazes de perceber essas frequências, o Sol não seria apenas um disco amarelo no céu, mas uma explosão de cores vibrantes, cada uma revelando um aspecto diferente de sua estrutura. Esse método permite entender fenômenos que antes pareciam inacessíveis, tornando cada descoberta um passo a mais na exploração das curiosidades sobre o espaço. A luz visível, aquela que nos permite enxergar o mundo ao nosso redor, revela apenas a superfície solar, mas há muito mais acontecendo abaixo e acima dela. Raios ultravioleta extremos mostram regiões de intensa atividade magnética, enquanto imagens em raios X expõem explosões colossais que poderiam engolir vários planetas. Isso nos dá uma visão dinâmica do Sol, como se estivéssemos assistindo a um documentário cósmico em tempo real. É assim que os cientistas conseguem prever tempestades solares, proteger satélites e garantir que nossas redes de comunicação continuem funcionando sem interferências. Ao observar o Sol desse jeito,
percebemos que cada raio de luz que chega até nós tem uma história para contar. E essa história começa muito antes de cruzar os céus terrestres. Cada raio de sol que toca nosso rosto é, na verdade, uma mensagem do passado. A luz que enxergamos agora iniciou sua jornada há pouco mais de 8 minutos e 20 segundos, mas sua verdadeira história começou muito antes. No núcleo do Sol, onde a pressão e a temperatura atingem níveis extremos, os fótons, partículas elementares da luz, nascem em meio a reações de fusão nuclear. No entanto, antes de escaparem para o espaço e seguirem sua trajetória até a Terra, esses fótons passam por um verdadeiro labirinto, levando centenas de milhares de anos para atravessar as camadas internas da estrela. Essa demora acontece porque os fótons não viajam em linha reta dentro do Sol. Eles colidem constantemente com partículas de plasma, sendo absorvidos e reemitidos em direções aleatórias. Esse processo caótico, conhecido como caminhada aleatória, faz com que a luz leve mais tempo para sair do Sol do que para percorrer a distância entre ele e a Terra. Em outras palavras, a luz solar que ilumina nosso dia pode ter sido criada antes mesmo da existência das primeiras civilizações humanas. É como se estivéssemos recebendo uma lembrança do passado cósmico, um lembrete de que tudo no universo opera em escalas de tempo imensas. Mas se a luz leva tanto tempo para emergir do interior solar, o que acontece com as camadas externas da estrela? Lá, a dinâmica é diferente, e um dos fenômenos mais intrigantes se manifesta em toda sua grandiosidade, uma atmosfera enigmática que desafia nossas expectativas sobre temperatura e energia. Se há algo que desafia a lógica no Sol, é sua atmosfera externa, conhecida como coroa solar. Enquanto a superfície da estrela mantém uma temperatura de alguns milhares de graus Kelvin, a coroa pode ultrapassar 1 milhão de graus. Parece absurdo, não? Imagine uma fogueira onde o calor aumenta conforme você se afasta das chamas. É o que acontece com o Sol. Os cientistas ainda tentam entender exatamente como essa região se aquece tanto, mas suspeitam que campos magnéticos extremamente poderosos e ondas de plasma tenham um papel essencial nesse fenômeno. A coroa solar não é visível a olho nu, a menos que ocorra um eclipse total. Nesses raros momentos, a Lua bloqueia a luz intensa da fotosfera, permitindo que a estrutura fina e etérea da coroa se revele em todo o seu esplendor. Porém, não precisamos esperar por eclipses para estudá-la. Telescópios especializados, que capturam imagens em ultravioleta extremo, nos mostram detalhes impressionantes dessa região, revelando uma dança caótica de partículas e linhas de campo magnético que se estendem pelo espaço. Essas imagens são essenciais para compreendermos a atividade do Sol e como ela afeta o sistema solar. Dentro dessa atmosfera superaquecida, ocorrem eventos de alta energia que podem interferir diretamente na Terra. Às vezes, o próprio Sol decide liberar explosões colossais de radiação e partículas carregadas, enviando ondas de energia que podem impactar satélites, redes elétricas e até mesmo os sistemas de comunicação global. O Sol é um palco de eventos catastróficos em escala cósmica, e as chamas solares estão entre os mais impressionantes. Essas explosões gigantescas de radiação ocorrem quando os campos magnéticos da estrela se retorcem e liberam uma quantidade absurda de energia de uma só vez. Para se ter uma ideia, uma única chama solar pode liberar mais energia do que bilhões de bombas atômicas detonadas ao mesmo tempo. Esse fenômeno pode ser tão intenso que sua radiação viaja pelo espaço e, ao atingir a Terra, pode interferir em comunicações por rádio, sistemas de GPS e até redes elétricas.
A origem dessas chamas está na complexa interação entre o plasma e os campos magnéticos do Sol. O que acontece é que as linhas de campo magnético, constantemente esticadas e torcidas pelo movimento do plasma, acumulam tensão até que, em determinado momento, se rompem violentamente. Esse processo, chamado de reconexão magnética, gera um brilho intenso e uma explosão de partículas de alta energia. Dependendo da intensidade, as chamas solares são classificadas em diferentes categorias, e as mais fortes são capazes de causar apagões em grandes áreas da Terra. Mas as chamas solares não são os únicos sinais de que o Sol está em constante ebulição. Algumas regiões de sua superfície apresentam áreas escuras e misteriosas, que, longe de serem tranquilas, escondem um mecanismo fascinante que impulsiona partículas carregadas pelo espaço e influencia diretamente o clima espacial. Se o Sol fosse um mar de fogo, os buracos coronais seriam como redemoinhos invisíveis, onde a matéria escapa para o espaço. Essas regiões mais escuras da coroa solar parecem vazias, mas na realidade são portas de saída para partículas carregadas que formam os chamados ventos solares. Diferente das chamas solares, que são explosões súbitas, os ventos solares são um fluxo contínuo de partículas que viajam a velocidades impressionantes, podendo ultrapassar 1.600.000 km por hora. Esse vento cósmico permeia todo o sistema solar, influenciando desde a cauda dos cometas até a magnetosfera da Terra. Quando os ventos solares colidem com o campo magnético terrestre, um espetáculo acontece nos céus, as auroras. As partículas carregadas são desviadas para os polos do planeta e interagem com a atmosfera, gerando luzes vibrantes que dançam no céu noturno. Esse fenômeno, além de ser um show visual, também serve como um lembrete constante de que estamos sob a influência direta da atividade solar. Em momentos de ventos solares mais intensos, satélites e redes elétricas podem sofrer impactos, exigindo que cientistas monitorem constantemente a atividade do Sol. Mas os ventos solares não são os únicos elementos que desenham formas impressionantes ao redor do Sol. Algumas estruturas podem se estender por distâncias inimagináveis, criando verdadeiros laços de plasma que flutuam acima da superfície da estrela. Esses fenômenos são ainda mais enigmáticos e revelam a complexidade magnética do Sol. No imenso oceano de plasma que compõe o Sol, algumas estruturas desafiam a gravidade e se erguem como gigantescas pontes de fogo. As proeminências solares são verdadeiros arcos de plasma que podem se estender por centenas de milhares de quilômetros no espaço, sustentadas pelo complexo entrelaçamento dos campos magnéticos solares. Muitas delas duram semanas ou até meses, flutuando sobre a superfície da estrela antes de serem consumidas por sua intensa atividade. Algumas dessas estruturas são tão grandes que poderiam acomodar vários planetas do tamanho da Terra dentro delas. O que torna esses arcos ainda mais intrigantes é que, dependendo do ângulo em que são observados, eles podem parecer estruturas diferentes. Quando vistos de perfil, parecem laços brilhantes e majestosos se projetando no espaço. Mas, quando observados de cima, ganham uma aparência escura e filamentosa, parecendo enormes veias cruzando a superfície solar. Por isso, muitas vezes, um mesmo fenômeno pode ser chamado de proeminência, quando visto na borda do Sol, e de filamento, quando observado no centro do disco solar. Essa dualidade reforça o quanto nossa percepção depende da perspectiva. Mas nem todo o plasma que se ergue acima do Sol permanece flutuando por tanto tempo. Em algumas regiões, essas estruturas colossais se desestabilizam e a matéria superaquecida desaba de volta para a estrela, criando um efeito visual tão impressionante quanto uma tempestade cósmica em câmera lenta.
Se observarmos o Sol através de telescópios ultrassensíveis, veremos um espetáculo que lembra uma tempestade, mas em uma escala astronômica. A chuva coronal ocorre quando parte do plasma superaquecido da coroa solar começa a resfriar e, sem sustentação magnética suficiente, retorna à superfície do Sol, como se fosse uma cascata incandescente. Essas gotas de fogo, no entanto, não são simples partículas. Cada uma delas pode ter temperaturas de milhões de graus e cair a velocidades impressionantes, formando um espetáculo visual que se assemelha a uma chuva flamejante sobre um oceano de plasma em ebulição. O fenômeno acontece porque o plasma quente segue as linhas do campo magnético, formando arcos gigantescos que se estendem pela atmosfera solar. Quando certas regiões começam a esfriar, esse material denso não consegue mais resistir à gravidade do Sol e despenca de volta, traçando trilhas brilhantes pelo céu da estrela. A chuva coronal pode ser observada principalmente após grandes erupções solares, quando a matéria ejetada começa a se reorganizar e se acomodar novamente. É como se o Sol passasse por um ciclo constante de explosões e reorganizações, demonstrando a força implacável da sua atividade magnética. Essa dança do plasma, no entanto, às vezes se torna ainda mais intensa. Em determinados momentos, o Sol não apenas redistribui seu material, mas o lança para longe em quantidades avassaladoras, gerando eventos que podem impactar diretamente o nosso planeta. Se as chamas solares já são eventos impressionantes, as ejeções de massa coronal levam essa intensidade a um novo patamar. São verdadeiras tempestades cósmicas, onde bilhões de toneladas de plasma são lançadas para o espaço a velocidades que ultrapassam milhões de quilômetros por hora. Quando essas nuvens carregadas se deslocam na direção da Terra, podem desencadear tempestades geomagnéticas capazes de afetar satélites, redes elétricas e até provocar apagões em larga escala. A mais famosa dessas tempestades ocorreu no século XIX e ficou conhecida como Evento de Carrington, uma explosão solar tão forte que fez os telégrafos pegarem fogo e iluminou o céu noturno com auroras visíveis até nos trópicos. Hoje, com nossa crescente dependência da tecnologia, os cientistas monitoram constantemente essas ejeções para prever seus impactos. Uma tempestade solar extrema pode interromper comunicações, prejudicar sistemas de GPS e até danificar transformadores de redes elétricas inteiras. Por isso, diversas agências espaciais mantêm observatórios dedicados a vigiar o Sol, permitindo que governos e empresas tomem medidas preventivas caso uma ejeção massiva esteja a caminho. Felizmente, a maior parte dessas explosões acontece em direções aleatórias e nem sempre afeta diretamente a Terra. Esse ciclo de explosões e calmarias não ocorre ao acaso. O Sol segue padrões de atividade que se repetem ao longo de longos períodos, alternando entre momentos de intensa turbulência e fases mais tranquilas. Esse comportamento obedece a um ritmo próprio, que influencia não apenas o espaço ao seu redor, mas toda a dinâmica do sistema solar. O Sol não brilha de maneira uniforme ao longo do tempo. Ele segue um ritmo próprio, um ciclo de atividade que dura aproximadamente 11 anos e altera drasticamente seu comportamento. Durante os períodos de pico, conhecidos como máximo solar, a superfície da estrela se torna um verdadeiro campo de batalha magnético, repleto de manchas solares, explosões violentas e ejeções de plasma. Já nos períodos de calmaria, chamados de mínimo solar, a atividade diminui e o Sol exibe uma aparência mais serena, com menos fenômenos extremos acontecendo. Esse ciclo é impulsionado pelo movimento interno do plasma, que reorganiza os campos magnéticos solares em um padrão repetitivo, mas sempre surpreendente. Essas oscilações não são meramente curiosidades sobre o universo.
Elas afetam diretamente o nosso planeta. Durante períodos de alta atividade solar, as tempestades geomagnéticas se tornam mais frequentes, aumentando o risco para satélites, astronautas e redes de comunicação. Além disso, cientistas estudam a relação entre o ciclo solar e mudanças climáticas na Terra, já que variações na radiação solar podem influenciar padrões atmosféricos e até o comportamento das correntes oceânicas. Embora os impactos na temperatura global sejam pequenos, a influência do Sol sobre a vida terrestre é inegável. Mas não basta apenas entender o ritmo da atividade solar. Para prever seus efeitos e proteger nossas tecnologias, os cientistas precisam enxergar as diferentes camadas do Sol com extrema precisão. Felizmente, a luz que ele emite contém segredos valiosos, e cada cor revela um pedaço diferente desse quebra-cabeça cósmico. A luz que vemos do Sol é apenas uma pequena fração do que ele realmente emite. Ao observarmos a estrela através de diferentes comprimentos de onda, conseguimos enxergar uma gama variada de temperaturas e estruturas que, a olho nu, permaneceriam ocultas. Cada faixa do espectro eletromagnético revela algo único. Enquanto a luz visível nos mostra a superfície, a radiação ultravioleta e os raios X expõem as regiões mais quentes e energéticas da coroa solar. Isso permite que cientistas analisem as mudanças de temperatura e estudem a dinâmica do plasma em camadas específicas da atmosfera solar. Ao mapear essas temperaturas, descobre-se um detalhe intrigante. As regiões mais quentes do Sol não estão em sua superfície, mas acima dela. A coroa, por exemplo, pode alcançar milhões de graus, enquanto a fotosfera, a camada visível, mantém uma temperatura relativamente baixa, na casa dos milhares de graus. Esse paradoxo térmico continua sendo um dos grandes mistérios da astrofísica, e entender como a energia se move através dessas camadas é essencial para prever fenômenos solares que podem afetar a Terra. E entre a fotosfera e a coroa, existe uma região ainda mais peculiar, onde a temperatura muda drasticamente em uma curta distância. É um verdadeiro portal térmico, no qual a energia do Sol é convertida e transportada para as camadas superiores da atmosfera estelar. Entre a camada visível do Sol e sua coroa escaldante, existe uma zona misteriosa onde a temperatura sobe de poucos milhares para centenas de milhares de graus em questão de quilômetros. Essa faixa estreita, conhecida como região de transição, é um verdadeiro enigma astrofísico. Como pode algo se aquecer tanto em tão pouco espaço? A resposta ainda está sendo investigada, mas os cientistas acreditam que a solução envolva ondas de plasma e processos magnéticos extremamente complexos. Essa região funciona como uma válvula energética, conduzindo calor e partículas carregadas para os níveis superiores da atmosfera solar. O estudo dessa camada é essencial, porque ela influencia diretamente os ventos solares que percorrem o espaço interplanetário. Pequenas variações em sua estrutura podem alterar a intensidade do material expelido pelo Sol, afetando campos magnéticos planetários e até interferindo em tecnologias terrestres. Telescópios ultrassensíveis, como os que capturam imagens em ultravioleta extremo, são fundamentais para monitorar essa região e compreender melhor seu papel na dinâmica solar. Mas dentro dessa transição caótica, há fenômenos ainda mais intrigantes. Alguns deles assumem a forma de jatos velozes de plasma que emergem da superfície do Sol como pequenas explosões, disparadas a velocidades impressionantes. Essas estruturas dinâmicas são peça-chave para resolver o mistério do aquecimento coronal e mostram que o Sol ainda guarda muitos segredos. Imagine milhares de jatos de plasma sendo lançados da superfície solar a velocidades superiores a 100 km por segundo.
Essas estruturas, conhecidas como espículas, são como pequenos vulcões solares, impulsionando o material superaquecido para a atmosfera da estrela. Apesar de durarem apenas alguns minutos, são tão numerosas que cobrem quase toda a superfície do Sol. Durante muito tempo, os cientistas tentaram entender o que impulsionava essas erupções constantes, até que em 2017, uma pesquisa revelou que sua formação está ligada à interação entre o plasma e partículas neutras presentes na cromosfera. As espículas podem atingir alturas impressionantes, chegando a dezenas de milhares de quilômetros, antes de colapsarem novamente na superfície solar. Elas desempenham um papel fundamental na dinâmica do Sol, transportando energia e matéria para camadas superiores e contribuindo para o aquecimento da coroa solar. Apesar de serem fenômenos relativamente pequenos comparados às explosões gigantescas do Sol, sua influência no equilíbrio térmico da estrela é inquestionável. Mas, se olharmos ainda mais de perto, perceberemos que essas espículas emergem de uma região peculiar, uma camada fina e brilhante que representa a própria pele do Sol. É ali que nascem os fenômenos mais visíveis da atividade solar e onde a energia gerada no núcleo finalmente se torna luz. A fotosfera é a camada do Sol que enxergamos diretamente, aquela que brilha intensamente no céu e define a imagem clássica de uma esfera incandescente. Apesar de parecer uma superfície sólida à distância, na verdade, trata-se de uma camada de plasma com algumas centenas de quilômetros de espessura, onde ocorrem fenômenos dinâmicos fascinantes. Pequenas células de convecção, chamadas de grânulos solares, cobrem toda essa região, criando um padrão semelhante a bolhas borbulhando em um líquido fervente. Cada um desses grânulos tem cerca de 1000 quilômetros de diâmetro e dura poucos minutos antes de se dissipar. Além das células de convecção, outro elemento notável da fotosfera são as manchas solares. Essas regiões escuras, que podem ser maiores do que a Terra, marcam áreas onde o calor fica temporariamente preso devido à intensa atividade magnética. Elas aparecem e desaparecem seguindo o ciclo solar, sendo um dos melhores indicadores da variação da atividade da nossa estrela. A presença de muitas manchas solares geralmente sinaliza um período turbulento, com maior probabilidade de tempestades solares e ejeções de massa coronal. Mas essas manchas não são apenas marcas passageiras. Elas são a origem de alguns dos fenômenos mais poderosos do Sol. Quando os campos magnéticos dentro delas se rompem, ocorrem explosões colossais que liberam quantidades imensas de energia. Essas regiões turbulentas nos mostram que a fotosfera está longe de ser uma camada estática. É um campo de batalha constante onde a energia solar luta para escapar para o espaço. A superfície do Sol é um espetáculo de movimento e variação térmica. Enquanto a maior parte dela brilha com intensidade, algumas regiões aparecem escuras e frias em comparação com o entorno. Essas áreas são as manchas solares, regiões onde o campo magnético da estrela age como uma barreira, impedindo que o calor das camadas mais profundas alcance a superfície. Apesar de ainda serem extremamente quentes, com temperaturas na casa dos milhares de graus, as manchas solares parecem escuras porque o restante da fotosfera é ainda mais quente. Algumas dessas manchas são tão grandes que poderiam acomodar vários planetas do tamanho da Terra. Mas a fotosfera não se limita apenas a essas regiões magnéticas. Quando observada de perto, percebe-se que sua superfície é formada por padrões dinâmicos chamados de grânulos solares. Essas estruturas são como bolhas de plasma, que surgem e desaparecem em questão de minutos, movendo-se a velocidades supersônicas. Elas são resultado do processo de convecção solar, no qual o calor do interior da estrela sobe para a superfície, esfria e afunda novamente, criando um ciclo constante que mantém o Sol sempre em ebulição.
Embora as manchas solares e os grânulos sejam fenômenos distintos, ambos são reflexos da intensa atividade que ocorre no interior da estrela. Para compreendê-los com precisão, os cientistas utilizam tecnologias avançadas que permitem capturar imagens detalhadas da superfície solar. Graças a essas ferramentas, conseguimos acompanhar de perto o comportamento do Sol e até prever eventos que podem impactar diretamente nosso planeta. O avanço da tecnologia permitiu que a humanidade enxergasse o Sol com detalhes jamais imaginados. Hoje, telescópios e sondas espaciais capturam imagens impressionantes da superfície solar, revelando estruturas dinâmicas e eventos de alta energia que, até pouco tempo, eram apenas especulação. Satélites como o Observatório de Dinâmica Solar monitoram constantemente nossa estrela, fornecendo dados cruciais para prever tempestades solares e compreender melhor os processos que ocorrem em seu interior. Essas imagens em alta resolução mostram um mundo em constante mudança, onde explosões colossais e correntes de plasma dançam em um ciclo sem fim. Mas não são apenas equipamentos espaciais que ajudam na observação solar. Aqui da Terra, astrônomos utilizam filtros especializados para estudar o Sol sem riscos à visão. O uso de telescópios com filtros de hidrogênio alfa, por exemplo, permite visualizar detalhes finos da cromosfera e acompanhar a evolução de proeminências e manchas solares. Além disso, eclipses solares são oportunidades únicas para observar a coroa solar sem a interferência da luz ofuscante da fotosfera. O próximo grande eclipse solar total acontecerá no dia 8 de abril de 2024, um evento que promete revelar novos segredos sobre a atmosfera da nossa estrela. A capacidade de observar o Sol com tanta precisão não apenas nos dá uma compreensão mais profunda do universo, mas também permite que nos protejamos de seus efeitos. Afinal, nossa civilização depende da eletricidade, da comunicação por satélite e de diversas tecnologias que podem ser impactadas diretamente pela atividade solar. Com cada nova imagem e descoberta, aproximamo-nos mais de entender por completo essa estrela que dita o ritmo da vida na Terra. Agora que você conhece os segredos do Sol, a grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Já parou para pensar no impacto que essa estrela tem sobre sua vida, muito além de apenas iluminar seus dias? Cada explosão solar pode afetar nossa tecnologia. Cada ciclo de atividade pode influenciar nosso clima. E cada novo estudo revela o quanto ainda sabemos pouco sobre o funcionamento do universo. Se o Sol pode passar por transformações tão grandiosas, por que você não poderia também? O conhecimento que você acabou de adquirir não é apenas informação, é uma ferramenta. E a ciência, assim como o próprio Sol, está em constante evolução. A pergunta que fica é: você vai continuar acompanhando essas descobertas ou vai deixar essa oportunidade passar? Se você quer continuar explorando os mistérios do cosmos, inscreva-se no canal, ative as notificações e se prepare para mais conteúdos que vão expandir sua visão sobre o espaço. O universo está cheio de curiosidades esperando para serem desvendadas. Você está pronto para continuar essa jornada?